Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian. Hoje a gente vai continuar o nosso estudo do Livro dos Médiuns, nesse momento do Evangelho no Lar, tá bom? Os recadinhos de sempre. Por favor, eu recomendo fortemente que você pause esse vídeo, senta, se acalma, busca fazer uma respiração consciente, uma respiração profunda para acalmar a sua mente. Faça uma oração, dessa forma você vai se acalmar, relaxar e facilitar essa comunicação, essa nossa conexão com Deus, o nosso Pai e Mãe, consciência divina, e dessa forma a gente sintoniza com todos os nossos irmãos da luz também, para que esse momento de estudo do Evangelho no Lar seja o mais abençoado e mais proveitoso possível, tá bom? Depois disso você volta a dar play no vídeo. Também sugiro a você, separe um copo de água, um copo de chá aí, deixe próximo, para que no final do Evangelho, que eu vou fazer a oração de encerramento, os nossos irmãos da luz possam fluidificar, magnetizar essa água, esse líquido, né, esse chá, e aí a gente possa beber isso, ou dar para os nossos pets, dar para os nossos familiares beberem, dessa forma todos nós possamos nos hidratar e nos ter essas energias positivas que carregam junto com com a água fluidificada. As outras recomendações e recadinhos que estão em todos os vídeos, né? Se você puder, curta, compartilhe, se inscreve no canal, isso ajuda bastante o canal. Aí o YouTube, o algoritmo do YouTube entende que o canal é relevante, espalha para mais pessoas vão ter acesso aí aos conhecimentos, né? Também, se você for olhar no meu canal, na seção de playlist, tem playlists organizadas, tanto só do Evangelho no Lar, como playlists organizadas de autores que têm obras espirituais, a playlist do Espiritualidade Pop também, tá? E lá tá organizado certinho, os livros em ordem de leitura, ordem de estudo, tá bom? E é isso daí, gente. Então, na semana passada, a gente está ainda estudando, né, pela segunda semana seguida, o capítulo 23 sobre obsessão. A gente finalizou a questão da subjugação e avançamos, né? E a gente finalizou na questão 243, que vai trazer 9 características de uma obsessão, né? A gente viu que várias delas se encaixam nas três principais formas de obsessão ali que a gente viu. Lembrando que a gente está estudando o livro dos médiuns aqui, é um conhecimento inicial nisso. Eu não sei se aqui, ao longo do evangelho hoje, a gente vai ver, mas a gente sabe que tem várias questões de obsessões complexas. O tema é muito mais profundo do que a gente vai ver aqui. Isso é uma obra introdutória, né? Então, infelizmente, tem muito mais para se aprender de obsessões do que isso, né? Não é só o que está aqui, né? Isso que eu quero dizer, né? Então, vamos adiante. Questão 244. Em presença do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é uma coisa deplorável ser médium. Não é esta faculdade que a provoca, numa palavra? Não está aí uma prova do inconveniente das comunicações espíritas? Nossa resposta é fácil e rogamos meditá-la com atenção. Não foram nem os médiuns, nem os espíritos que criaram os espíritos, mas antes os espíritos que fizeram com que houvessem espíritas e médiuns. Os espíritos não sendo senão as almas dos homens, há, pois, espíritos desde que há homens, e por conseguinte, de todo o tempo. Exerceram sua influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade medianímica não é para eles senão um meio de se manifestarem. Na falta desta faculdade, o fazem de 1000 outras maneiras mais ou menos ocultas. Seria, pois, um erro crer que os espíritos só exercem sua influência pelas comunicações escritas ou verbais. Essa influência é de todos os instantes, e aqueles que não se ocupam dos espíritos, ou mesmo não creem neles, estão expostos como os outros, e mesmo mais do que os outros, porque não tem contrapeso. A mediunidade é para o espírito um meio de fazer-se conhecer. Se é mal, trai-se sempre, por mais hipócritas que seja. Pode-se dizer que a mediunidade permite ver o inimigo face a face. Se pode exprimir-se assim e combatê-lo,
com suas próprias armas. Sem essa faculdade, ele age na sombra e, graças à sua invisibilidade, pode fazer e faz, na realidade, muito mal. A quantos atos está impelido para a infelicidade e que se teriam evitado se houvesse um meio de esclarecer-se? Os incrédulos não creem dizer tanta verdade quando dizem de um homem que se desencaminha com obstinação. É seu mau gênio que o impele a perder-se. Assim, o conhecimento do Espiritismo, longe de dar império aos maus espíritos, deverá ter por resultado, em um tempo mais ou menos próximo, e quando for propagado, de destruir esse império, dando a cada um os meios de se colocarem em guarda contra suas sugestões. E aquele que sucumbir não poderá acusar senão a si mesmo. Regra geral: quem quer que tenha más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele, escreva ou não escreva. Quer dizer, seja ou não seja médium, creia ou não creia. A escrita dá um meio de assegurar-se quanto à natureza dos espíritos que agem sobre ele e de combatê-los, se são maus, o que se faz ainda com mais sucesso quando se vem a conhecer o motivo que os faz atuarem. Se é bastante cego para compreendê-lo, outros podem lhe abrir os olhos. Peraí. Tá. Em resumo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, uma vez que pode, ao contrário, servir de controle e preservar do perigo que corremos, sem cessar, com o nosso desconhecimento. Está na orgulhosa propensão de certos médios em se crerem, levianamente, os instrumentos exclusivos dos espíritos superiores, e na espécie de fascinação que não lhes permite compreenderem as tolices das quais são intérpretes. Mesmo os que não são médiums podem aí se deixar apanhar. Se temos uma comparação, um homem tem um inimigo secreto que não conhece e que difunde contra ele, ocultamente, a calúnia e tudo o que a mais negra maldade pode inventar. Ele vê sua fortuna perder-se, seus amigos se afastarem, sua felicidade interior perturbar-se. Não se pode defender e sucumbe. Mas um dia este inimigo secreto lhe escreve, e malgrado sua astúcia, trai-se. Eis, pois, seu inimigo descoberto, e pode confundi-lo e revelar-se. Tal é o papel dos maus espíritos, que o Espiritismo nos dá a possibilidade de conhecer e frustrar. Final da questão 244. Antes da gente continuar, uma questão longa, interessantíssima, meus irmãos e minhas irmãs. Se prestar atenção na leitura, se prestar atenção no que o Espírito Verdade falou para nós, então, primeiro, vamos iniciar lá pelo início da questão. Óbvio, né, gente? Nós já sabemos. Aqui no Evangelho no Lar, no canal, nesse momento que eu publico esse vídeo, não tem ainda o estudo do Livro dos Espíritos. Mas seguindo a recomendação cronológica, né, que se dá estudo do Livro dos Espíritos, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, e agora o Livro dos Médiuns, pelo menos foi essa ordem que eu estudei, a gente viu lá no Livro dos Espíritos que o mundo espiritual existe independente do mundo físico. Antes do mundo físico existia o mundo espiritual. Fato, entende? Tendo isso já de conhecimento, é óbvio que não é a mediunidade que atrai a obsessão, entende? Como o Espírito Verdade falou, mas, nossa, propriedade, sabedoria total, assim. Fiz a leitura, enquanto fazendo a leitura, minha mente só fala assim, óbvio, assim, entende? Porque é óbvio, né? Faz total sentido, para mim é óbvio isso, né? Não é a mediunidade que atrai, não é o espírita que atrai a mediunidade. Não, a mediunidade já está, é uma faculdade que todos nós temos. Alguns mais aflorados, outros menos. Mas não é o espírita que atrai o espírito, mas sim todos nós que somos espíritos. E aí aqui, na leitura, né, lá no início do Livro dos Espíritos, Kardec, não sei se nesse aqui também,
não vou lembrar, mas Kardec, né, faz essa pontuação de que ele convenciona isso, de que o espírito é fora do corpo físico e a alma é quando é o espírito dentro do corpo físico. Então, tu vê, ele vai pontuar aqui. Não é a alma. A alma é o quê? O espírito dentro do corpo físico, né? Então, é só um espírito que está desencarnado falando com o espírito que está dentro encarnado, que é a alma, né? Então, mas partindo daquele pressuposto que está com uma obra básica, trazendo esse conhecimento primário, faz total sentido que tem esse aviso ainda, praticamente, para quem lisse lá atrás, que não tinha o conhecimento que a gente já tem hoje, graças a Deus, muito mais aprofundado, e ia saber, falar assim, não, pô, faz total sentido, não é o fenômeno o espiritismo que traz o fenômeno espírita, o fenômeno espírita está lá. E aí o Espírito Verdade vai trazer um outro conhecimento aqui que eu acho, cara, muito importante. E aí eu linko de novo com o conhecimento que a gente já tem pregresso, que é aquele conhecimento que nós temos, que os espíritos vos dirigem. Então tu vê, o Espírito Verdade vamos falar. Mas mesmo que o cara esteja fechado para o conhecimento, e ele fala assim, não tivesse essas manifestações, por exemplo, não tivesse conhecimento espírita, você vai continuar tendo contato e influência dos espíritos. Não é assim, nossa, mas eu sou espírita. Não, então aí você vai ter contato com os espíritos. Não, eu não sou espírita. Não, então nenhum espírito tem contato contigo. Não faz sentido algum isso, né? E aí, na sequência da segunda metade para frente, achei uma genialidade sensacional. Quase parei ali para refletir na primeira metade, mas falei, vamos seguir adiante. E, meu, incrível esse conhecimento que o Espírito Verdade traz para nós. Que a gente já está vindo estudando aqui, né? Mas achei muito legal ele compactar tudo isso nessa questão 244 e trazer esse holofote sobre isso para deixar bem óbvio esse ponto, ainda mais num capítulo sobre obsessões, né? Então quem chegar meio desavisado, só olhar, quero ler um capítulo sobre obsessão, já pega esse conhecimento empacotadinho, extremamente didático, você tem companhias espirituais, ponto. Não é o espiritismo que vai trazer companhias espirituais ruins ou boas. Você tem essas companhias. Agora, quais são essas companhias? Baseado no que você está vibrando, no que você está vivendo. Então, se você tem companhias espirituais negativas, elas estão aí. Independente de você ser médium ou não. Só que se você for médium, vai ser utilizado essa ferramenta, como ferramenta, para coisas ruins. Se você não for médium, você vai continuar tendo as mesmas intuições, inspirações para fazer coisas ruins, porque são as suas companhias. Então, que companhias que a gente tem? A gente tem que buscar ter as melhores companhias possíveis. Como ter boas companhias? Fazendo a reforma íntima, de lutando contra todas as questões negativas, buscando se espiritualizar, buscando semear no coração o amor, a fraternidade, a união, os valores que Jesus nos ensina e nos pede para vivermos, né? Aí a gente começa a atrair os bons espíritos e repudiar os maus espíritos, né? E aí, no final da questão, nossa, o Espírito Verdade vem de novo, meu, que questão poderosa essa questão do 244, porque eu acho que ela foi extremamente didática e trouxe muita coisa para nós, né? Aí ele vai falar sobre isso, e é muito verdade isso. Existem várias pessoas que às vezes estão num nível de ignorância tão grande, de não se abrir ao espiritual, que elas, por exemplo, não conseguem sentir energia de ambientes, de pessoas. Para mim isso é nítido. Tem pessoas que só de passarem por mim eu já sinto a carga energética. E eu nem tenho mediunidade ostensiva, nada. Mas é só pra gente se abrir e a gente começa a sentir as coisas. Tem pessoas que não sentem. E tá tudo certo. Mas não significa que elas não vão ser impactadas com as energias. Então, se vem uma pessoa ao lado dela, por mais que ela não sinta, às vezes, uma energia boa, uma pessoa que esteja vibrando numa boa energia, mas ela vai, mesmo sem perceber, ela vai começar a sentir, um pouco mais calmo, mais tranquilo. Exemplo, Jesus chegava numa cidade, isso está relatado no livro Sublime Pellegrini, fica a recomendação, excelente obra de Ercílio Mas e Ramatiz, que Jesus chegava na cidade, e obviamente o nosso grande mestre era num nível energético colossal, que aquela cidade que tinha assassinatos todos os dias, por exemplo, Jesus ficou 2 dias na cidade, 2 dias não teve um assassinato. Por quê? Assim, mas o cara tá do outro lado da cidade, ele não quis falar com Jesus e ver a palestra de Jesus, nada. Mas só pelo fato da energia de luz de Jesus estar ali na cidade, acalmava todos os espíritos. Então, se o cara do outro lado da cidade, lá saiu do bar, encontrou outro, eles iam brigar e se matar numa situação normal, por fato de Jesus estar ali, eles talvez só se xingaram. E não escalou a discussão para chegar à via de fato. Por quê? Por causa da energia de Jesus.
por causa desse quanto energético de Jesus, entende? Imagine a dimensão da aura de Jesus, mesmo encarnado, fosse um negócio descomunal, né? E a mesma coisa acontece no espectro negativo, entende? Então, se você está com essas companhias, mas eu estou extremamente fechado, tá? Mas você está sentindo a energia positiva, nesse exemplo que eu dei de Jesus. E negativo também. Tá com essas companhias negativas, que às vezes tá te acelerando para ficar com ódio. Pô, você vai ficar ainda mais raivoso, ainda mais bravo. Tá? Mas tá com companhias negativas que tá ligado à tristeza. Se você está acompanhando no momento que eu estou fazendo esse evangelho no lar, estou intercalando a obra, excelente obra Muito Além do Horizonte, de Jean Valjean, com a excelente obra de Gustavo, Lucas e Osmar Barbosa, com o Diário de um Suicida. Você vai ver lá no início, não sei se é na parte 2 ou na parte 1, tá? Bem no início ali que eles vão visitar o rapaz que está sofrendo muito, já pensando em se suicidar, e estão vendo as companhias espirituais. Isso abaixa ainda mais a vibração. Mas na obra ali, só dando um pequeno spoiler. O Gustavo, que é esse rapaz que vai, infelizmente, cometer o suicídio, ele não sente isso. Ele está em afinidade, vibrando naquelas coisas de tristeza, de desânimo, de depressão, todas aquelas coisas, mas isso não é, é, mas isso não impede que ele sinta todas aquelas energias. Para ele, se tu chegasse para ele e falasse, tu tá sentindo essa energia dentro? Ele vai dizer, não, para mim o mundo tá normal, tá tudo certo. Mas ele está sentindo aquilo, entende? Tanto que depois no livro ele vai ter a visita da avó dele ainda, quando ele ainda está encarnado, vai aplicar um passe nele e ele vai se sentir um pouco mais leve. Por mais que ele não tenha consciência, mas ele está sentindo isso. E é muito legal que o Espírito Verdade vem pontuar isso que, mas eu não acredito em espírito, eu acho que não existe. Não importa. Eles estão aí. E eles têm essa vantagem, esse trunfo, no caso dos trevosos. Por quê? Porque muita gente não aceita e não se abre ao conhecimento. Então eles pintam e bordam, como o Espírito Verdade vem de falar. Eles não são vistos, então eles têm essa vantagem. Então eles vão colocar ideias na tua mente. E você vai dizer, nossa, essa ideia é minha. Você não vai ter o discernimento de pensar, mas por que às vezes veio essa ideia? Talvez essa ideia não é minha. Entende? Por que às vezes eu estou sentindo isso? Tava tão legal, por que eu senti isso? Então eu tô falando de energias. Você tá aqui de boa, feliz, alegre, contente. Daqui a pouco entrou num lugar que tu, já começou a sentir, esse lugar aqui não tá legal, cara. Não tá, sabe? Não tô me sentindo bem aqui não. Preciso sair, cara. Um ambiente, complicado, mais denso, mais difícil. Tô me sentindo mais triste, aí presta atenção, o que tá acontecendo? Que ambiente é esse? Ou que pessoa que tá nesse ambiente? Às vezes é aquela pessoa ali que tá mais complicada, né? E aí como é que você lida com isso? Entende? Porque se você está na ignorância, você vai começar, agora eu tô sentindo um pouco mais triste. Você vai dar vazão nessa tristeza, que às vezes é questão do ambiente, às vezes é questão das companhias de algumas pessoas espirituais, né? Ou você vai dizer, não, peraí, tava feliz, entrei aqui, fiquei triste, eu tenho discernimento. Já tô sabendo que tem toda essa questão. Entende? De espíritos, de energia. Então, peraí, que companhia será que estão aqui? Vou buscar levar meu pensamento a Deus para fazer uma oração, para quê? Para me blindar disso. Aí você, eleva a tua frequência. Aí vai vir aquela ideia às vezes ruim. Você vai dar vazão? Não vai. Né? Então, e aí finaliza aqui a questão com o Espírito Verdade justamente fazendo essa pontuação. Além de existirem, isso é um fato, eles têm essa vantagem de visibilidade. Mas, no momento que você vai estudar, o que acontece? Se você você desnuda essa realidade e é aquele inimigo que está te fazendo tanto mal e você não percebe por quê? Porque você está na ignorância. Então tá vindo aquelas ideias ruins, você entrou em sintonia, você dá vazão às ideias ruins. Você tá, o inimigo, que ele vai dar o exemplo aqui, que o cara tá te prejudicando, aí você vai perder os amigos, vai perder a riqueza, vai perder a tua tranquilidade, tudo que é o quê? Esse inimigo te prejudicando, decisões erradas. Por quê? Porque você está sem sintonia. Tem? Agora, quando você vai estudar, você vai entender isso, e aí você começa a fazer decisões melhores. Aí o que? Aí você desnuda isso, aí você começa a olhar, peraí, mas essa decisão aqui, essa ideia que me veio aqui, isso daqui é uma ideia que não é minha. Isso aqui vai me prejudicar? Se eu tiver tal pensamento, se eu tiver tal ação, isso vai me fazer mal. Então eu vou buscar modificar isso. E aí você sabota esse inimigo que está querendo te passar a rasteira, né? Lembrando, já comentei isso agora há pouco, mas só para finalizar. Essa lógica, a gente está falando no capítulo de obsessão, então estamos dando um enfoque maior.
a questão dos negativos, mas essa lógica é a mesma para espiritualidade. Então, na mesma questão de sintonia e afinidade com os trevosos, acontece com os irmãos da luz. Então, da mesma maneira que você pode, dentro dos invisíveis, ter essa intuição para fazer uma besteira, tomar uma decisão errada, e você pode, nesse exemplo aqui de ignorância, só dar vazão e nem tá ciente, ver aquela ideia, xinga o cara, eu vou xingar mesmo. Tem? Sabe aquela coisa que com certeza já aconteceu com vocês que estão vendo vídeo, já aconteceu comigo, acontece com todos nós. E às vezes está uma discussão e é você escutar uma decisão na tua cabeça, uma voz como se fosse da terceira pessoa. Então você tá tendo uma discussão, o cara tá te xingando, por exemplo. Você vai deixar o cara falar assim contigo? O que normalmente às vezes é isso? Às vezes é essa intuição dos trevosos querendo fomentar a briga. Por isso que tá a coisa na terceira pessoa. Porque, pô, você não tem nem discernimento de, pô, mas por que você vai deixar falar assim comigo? Quem você pensa que você é pra falar assim comigo? Você vai deixar isso barato? Não, você vai se vingar, vai ter que retrucar. É o quê? É o trevoso te intuindo. E tu não tem nem discernimento. Terceira pessoa? Pô, parece que tem alguém falando pra mim. Sim, tem alguém falando pra ti. E a mesma coisa acontece da luz. Então, numa situação, por exemplo, negativa, vem uma intuição, cara, não briga, pô, se afasta, não discuta. É o que? Essa intuição vindo da luz, né? Então, olha a importância, mais uma vez, da gente estar atento com as nossas companhias espirituais, né? Essa questão do 244, maravilhosa, gente. Se fechar o Evangelho no Lar agora, com 20 minutos de vídeo, a gente já aprendeu muito. E aí, só para fechar de novo a questão 244, antes da gente seguir adiante. Qualquer coisa, minha recomendação, pause o vídeo, tá? Faça uma leitura de novo, às vezes lendo com calma, ou reassista esse vídeo, porque essa questão 244, como o próprio Espírito Verdade falou lá no início, vamos parar para refletir com muita importância isso, né? Tá aqui, ó. Nossa resposta é fácil, né? Ele inicia essa questão 244 fazendo uma pergunta, né? Nossa resposta é fácil e rogamos meditá-la com atenção. Então, por favor, vamos atender esse pedido do Espírito Verdade. Se você puder, por favor, pause o vídeo, faça a leitura, porque você vai lendo no teu ritmo, vai meditando, mastigando, absorvendo cada mensagem aqui. Ou então, qualquer coisa, assista de novo aqui comigo, para a gente voltar a estudar juntos essa questão 244, porque só essa questão aqui já nos tem um ensinamento brutal. Tem que momento abençoado de aprendizado para nós, né, irmãos e irmãs? 245. Os motivos da obsessão variam segundo o caráter dos espíritos. Algumas vezes, é uma vingança que exerce sobre um indivíduo do qual tem algo a queixar-se durante esta vida ou em uma outra existência. Frequentemente, também não há outra razão do que o desejo de fazer o mal. Como sofre, quer fazer sofrer aos outros. Encontra uma espécie de gozo em atormentá-los, em vexá-los. Além disso, a impaciência que se demonstra o excita, porque tal é o seu objetivo. Ao passo que desiste pela paciência, em se irritando, mostrando despeito, faz precisamente o que ele quer. Esses espíritos, por vezes, atuam com ódio e por inveja do bem. É por isso que lançam suas vistas malfazejas sobre as mais honestas pessoas. Um deles se agarrou como em uma sarna a uma honorável família do nosso conhecimento, que não tem, de resto, a satisfação de tomar por vítima. Interrogado sobre o motivo pelo qual tinha atacado as pessoas honradas, antes que a homens maus como ele, respondeu: Estes não me fazem inveja. Outros são guiados por um sentimento de covardia que os levam a aproveitar-se da fraqueza moral de certos indivíduos que sabem incapazes de resistir-lhes. Um destes últimos que subjuga um moço de inteligência muito limitada. Interrogado sobre os motivos da sua escolha, respondeu-nos: Tenho necessidade muito grande de atormentar alguém. Uma pessoa razoável me repeliria. Eu me ligo a um idiota que não me opõe nenhuma virtude. Uau! Tem.
Então aqui, já fazendo a leitura, já me chama a atenção primeiro, nesses dois exemplos aqui no final da questão, que o Espírito Verdade nos traz, você vê, um espírito está obsidiando uma pessoa de bem, né? Está incomodando eles. Quando foi perguntado por que você faz isso, ele falou assim, porque exatamente eu quero desvirtuar essa pessoa. Tem. E por que você não incomoda o cara que tá ruim ali? Não, porque aquele lá já tá ruim mesmo. Então isso já nos traz essa questão, você vê, da inveja, de querer atrapalhar. E é muito bizarro isso, né? Porque a gente vê uma pessoa melhor, né? Isso naturalmente nos deveria nos ajudar, né? Se a gente não tivesse doente, como a gente tá aqui, de falar assim, pô, esse cara que tá melhor, que bacana, então eu vou segui-lo, pô, vou acompanhá-lo, vou buscar conversar com ele para saber por que ele tá tão bem, para que eu consiga ficar bem também. Não, o nosso nível de doença é tão grande, né? De toda essa humanidade que tá aqui, obviamente, tem muitas pessoas que não se encaixam nisso, mas tô botando aqui no geralzão, né? O nosso nível de doença tá tão grande que a gente olha o cara bem, a gente quer abaixar o cara, né? Olha que bizarro. Então, não, como é que esse cara vai ficar doente que nem eu? Não, vou começar a obsidiar ele para que ele deixe de ficar feliz, porque eu não tô feliz. Então, eu não vou eu buscar me reformar para que eu consiga ficar feliz. Eu vou puxar aquele cara feliz para ele ficar triste, né? E é aquela coisa bizarra que a gente vê claramente. Chega pra uma pessoa e começa a falar de desgraça. Tipo, ah, minha vida tá difícil, cara, pô, dificuldade, não sei o quê. Tu vai ver que a pessoa vai conversar contigo, às vezes vai até buscar se interessar. Ah, tá difícil, por quê? O que que você tá sofrendo? Agora chega pra pessoa e começa a dizer que tu tá prosperando. Hum. Chega pra pessoa e começa a dizer como tu tá feliz, como o teu casamento tá legal, como você tem amigos que realmente gostam de você, se interessam por você. E percebe como vai ver. Como a grande maioria das pessoas não vão querer estar contigo, vendo a tua alegria. Olha que bizarro, é uma doença espiritual isso, gente, né? Que é o que o Espírito Verdade vai nos falar aqui, desse exemplo desse irmão. E aí o segundo irmão, você vê que bizarro? O obsessor também, mas você vê, por que você não vai lá e obsidia o cara inteligente? Ah, não, porque ele me repele. E eu quero incomodar alguém, então eu vou pegar esse cara aqui ignorante. Linka com o que a gente estudou na questão 244? O cara é ignorante, então o que? Tá dando vazão a tudo que tá sentindo. Então, e aí olha que bizarro. E aí vamos pensar, a gente já viu brevemente aqui esses dois exemplos. Vamos dar um passo atrás para a gente ter uma visão maior do que está acontecendo aqui. São dois espíritos que estão sofrendo. E em vez deles darem um passo no sentido de, cara, por que eu estou sofrendo? Como o espírito vai falar ali, eu quero incomodar alguém, mas eu não consigo incomodar um cara que está mais evoluído, porque meu nível evolutivo não consigo incomodar aquele lá, ele me repele. Mas eu vou incomodar esse idiota aqui. Então o que ele está tentando fazer? Ele está tentando transmitir para o outro o que ele está sentindo. E isso vai resolver? Não vai, né, gente? Porque se isso resolvesse, pô, o mundo, o planeta Terra ia ser maravilhoso. Um monte de gente fazendo um monte de decisões erradas, um monte de coisas que geram dor e sofrimento. Então, se eu transmitir essa dor, se eu transmitir esse sofrimento, aliviasse a minha dor e o meu sofrimento, pô, o planeta Terra ia ser maravilhoso. E é isso? Não. Muito, muito pelo contrário. Quanto mais eu vou disseminando dor, mais eu vou disseminando sofrimento, mais dor e sofrimento eu vou colhendo. Né? Então, e aí olha o início aqui da questão. Ó. Os motivos de obsessão variam segundo o caráter dos espíritos. Então faz sentido o que a gente estudou no finalzinho da questão. Então, tu vê, tem um cara que está querendo desvirtuar alguém que está bem, que está feliz, que está legal, puxá-lo para baixo, e tem outro que só quer incomodar, encher o saco, porque ele quer descarregar aquilo ali, e aí ele vai pegar alguém que está nesse nível. Então tu vê, tá corroborando bem no início da questão. Ó. Tem várias características, né? Algumas vezes é uma vingança que exerce sobre o indivíduo, o qual quer deixar-se durante a vida, ou em outra existência. Frequentemente também não há outra razão que o desejo de fazer o mal. Entende? Então aqui no início da questão, o Espírito de Verdade já está nos ensinando o que ele vai exemplificar no final, né? Tu vê, tem um cara que tem aquela questão kármica, que ele quer te prejudicar. Tem um cara que só quer fazer o mal pelo mal, né? E aí, quando a gente vai estudar lá no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, a gradação espírita, né? Do nível dos espíritos, onde a gente começa com os espíritos imperfeitos, depois vai para os espíritos os espíritos que estão vibrando no mal, depois ele vai tornando imperfeito, depois ele vai virar um espírito puro lá, toda essa escala, né, espírita, a gente vai ver isso daqui. Tem, que a gente vai ver lá que o nível mais baixo é o cara que faz o mal porque ele gosta do mal e não tá nem aí. Entende? E aí, conforme ele vai começando a evoluir um pouquinho, ele vai começar a fazer o mal, mas ele vai, por exemplo, fazer o mal só para quem ele fez o mal para ele.
Aí ele começa a evoluir um pouquinho mais. Eu não vou lembrar assim se é bem nessa ordem, tá? Mas a ideia é essa, tá? Você depois sugiro, faça a leitura lá do Livro dos Espíritos, que ele vai ver certinho os níveis ali, tá? Mas a gradação vai funcionando assim. Aí tu vai evoluindo um pouquinho mais. Agora tu vai começar a fazer o mal se tu lucrar alguma coisa. Então, se tu não lucrar com aquilo ali, tu não faz mal. Então, tu só vai, sei lá, matar uma pessoa se alguém te pagar. Se tu não pagar, tu não mata. Ó, tu já evoluiu um pouquinho mais. Tu não tá matando porque tu quer matar e não tá nem aí. Tu não tá matando só quem fez mal pra ti. Agora tu tá matando se tu lucrar alguma coisa, ó, tu vê? Então, se tu não ganhar nada daquilo ali, tu não faz o mal. Aí tu vai despertandinho e vai melhorando. Aí daqui a pouco tu só vai fazer mal se for alguma luta. Entende? Se você tiver uma questão que te satisfaça, por exemplo. Uma questão do desejo da carne, carnal. Então, só vai estar naquela pegada física. E depois tu, opa, agora não vou começar mais a fazer mal. Tem? Não vou mais, vou ficar mais neutro. Ó, você está evoluindo. Tem? É justamente o, o que a gente pegando aquele conhecimento e amarrando aqui com o que a gente já sabe aqui dessa questão 245, né? Ah, na questão 246, a gente vai ver uma outra classe de espíritos obsessores, ó. Na 247 também, espíritos sistemáticos e tal. Tá. Então eu vou finalizar aqui, porque já deu meia hora de vídeo. Tá? Minha vontade era até continuar aqui o estudo, mas aí vai ficar muito longo e a gente vai. Não, ainda tem mais uma outra página, né? Então temos ainda bastante coisa para estudar. Como eu já comentei agora há pouco, né? Só essa questão 244 aqui já dá muita reflexão. E se a gente se aprofundar para estudar isso daqui, indo mais a fundo no tema, com novos conhecimentos, isso daqui dá um livro psicografado, né? E muita coisa que a gente viu aqui é interessantíssima. A questão 245 também bem interessante, gente. Mas é isso aí. Vamos finalizar aqui nessas duas hoje. Pouquíssimas questões, mas com muito aprendizado para nós, né? Deixa eu marcar aqui nas minhas anotações onde a gente parou. E é isso daí. Gente, vamos fazer a nossa oração de encerramento do Evangelho no Lar. Antes de fazer a oração, falo novamente. Qualquer coisa, pausa o vídeo, faz uma releitura dessas questões aqui para absorver ainda mais conhecimento, porque eu dei uma passada aqui e a gente estudou junto, mas com certeza tem muito mais coisas para a gente refletir e muito mais para a gente absorver dessas questões, tá bom? O estudo de várias obras espirituais, a gente vai ver isso que a gente viu aqui com muito mais profundidade. Então fica a recomendação. Agora do livro que eu estou publicando, agora no momento que está esse Evangelho no Lar, Diário de um Suicida, ao longo do estudo da obra, a gente vai ver muita coisa que a gente viu aqui de obsessão acontecendo na prática, entende? De cabeça que agora, por exemplo, Voz de Aruanda também vai ter umas questões aqui de obsessão que a gente estudou aqui nessa questão 244. De cabeça que agora, o que eu já publiquei aqui de estudo de obras, não vou conseguir. Claro, mas por exemplo, não publiquei ainda, né? Mas livros de autores que a gente vai ver isso daqui acontecendo na prática. Vários exemplos, só para deixar aqui a recomendação. Se você for ler livros do Rubens Saraceni, várias obras dele falando sobre os Exus, a gente vai ver o trabalho dos nossos irmãos Exus, Pombagiras, em proteger, e essa questão da lei kármica acontecendo, essa questão de lei da afinidade, a lei da atração acontecendo. Nós vamos ver isso. Os livros da Sandra Carneiro, entende? Maravilhosos, a gente vai ver muito isso também acontecendo, processos obsessivos, questão de afinidade, questão de influência. Excelente livro do Vanderlei de Oliveira, a trilogia dos Espíritos do Bem, nós vamos ver isso. Guardiões do Karma, da Verdade e Guardiães do Amor, nós vamos ver isso. Só para dar algumas recomendações, se quiser aprofundar ainda mais. Li essa questão, entendi, maravilhoso, mas como eu preciso de mais desse alimento espiritual, desse conhecimento relacionado a essas duas questões? Cris, me indica livros. Tá aí alguns, tá? Quero outros canais de YouTube para aprender ainda mais. Excelente canal, Espiritualidade com Pedro Augusto, o canal do Celso Rei, o canal do Osmar Barbosa. A gente tem dentro de outras religiões ainda, dentro da visão que eles têm, mas, por exemplo, você vai acompanhar um pastor aí de Henrique Witz, ele vai falar bastante também dentro daquela roupagem evangélica, né? Mas ele vai falar também dessa questão de obsessão, de tudo. Bem interessante também, tá?
Só para citar alguns, né? Tem muitos outros mais, né, do que isso, né? E como Robson Pinheiro, como Mônica de Medeiros, né? Mas só para citar alguns, né? E é isso aí, gente, tá bom? Agora, recomendo e peço para você, por favor, feche seus olhos. Vamos buscar acalmar nossa mente, respirando profundamente. Dessa forma a gente vai facilitar ainda mais a nossa conexão com Deus, com a espiritualidade maior, porque nós estamos conectados com os nossos irmãos de luz. Não tem como nós fazermos um estudo tão maravilhoso como desse Evangelho no Lar, do Livro dos Médiuns, sem estarmos conectados com os nossos irmãos da luz. Meu Deus, Pai, Mãe, Consciência Divina, eu faço essa oração a Ti, te agradeço, meu Deus. Muito obrigado por dar oportunidade a todos nós deste momento tão abençoado e tão edificante do Evangelho no Lar, para nós podermos nos alimentar deste alimento espiritual. Eu peço, por favor, meu Deus, limpe o meu espírito, o espírito dos meus irmãos e irmãs que estão assistindo esse vídeo, que estão aqui comigo no Evangelho, removendo toda e qualquer antimatéria, toda e qualquer forma de pensamento negativa. Por favor, meu Deus, remove e afaste de nós todo e qualquer espírito obsessor. Eu também peço, por favor, meu Pai, nos ajude a continuar sintonizando contigo, sintonizando com os nossos irmãos da luz, para que dessa forma a gente possa continuar a nossa caminhada de evolução, de progresso, de melhora. Por favor, meu Deus, ajude também, levante barreiras de proteção, barreiras de luz, para que nos nossos lares, para que em volta de nós não tenha nada negativo, nada trevoso, para que os nossos irmãos que ainda estão, infelizmente, vibrando em coisas negativas, para que eles não tenham acesso a nós, para que essas barreiras de proteção levantadas, a gente consiga perceber com facilidade se estamos recebendo intuições, pensamentos que não são nossos, pensamentos negativos, e dessa forma facilite para nós identificarmos e rejeitarmos e não seguirmos esses pensamentos negativos, e sim tendo facilidade e fácil acesso aos nossos irmãos da luz, para sermos orientados, instruídos, guiados por um caminho da luz, por um caminho de progresso, de amor, por este caminho, meu Deus, que vai nos religar a Ti, que vai nos fazer seguir o que o nosso grande Mestre Jesus nos guia e nos orienta para seguirmos uma vida de amor, de fraternidade, de união. Finalizo a oração, meu Deus, pedindo a Ti, pedindo aos meus irmãos da luz, por favor, meus irmãos, fluidifiquem, magnetizem a água, o chá, o líquido que está na minha mesa, na mesa das pessoas que estão acompanhando o Evangelho no Lar comigo, para que no momento que nós bebermos este líquido nos hidrate, mas também nos traga boas energias, bons fluidos, nos limpando, nos ajudando positivamente. Muito obrigado mais uma vez, meu Deus, por esse momento tão abençoado do Evangelho no Lar. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, Mestre Saint Germain. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs que estão aqui em espírito acompanhando comigo este estudo. E obrigado vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que estão também aqui junto comigo nessa nossa egrégora, estudando essa obra tão maravilhosa. Fiquem todos com Deus e até a próxima.